Bom, depois que Deus acabou de criar todo o universo e dentro desse universo também o planeta Terra, né? No final de todas as obras de Deus, né? Deus sempre dizia, e viu Deus que era bom. Depois no final a Bíblia diz que Deus diz de novo, e viu Deus que era muito bom. Então o mundo é bom. O mundo que Deus criou é bom. O mundo está o quê? Danificado, porque o homem se contaminou e através dessa contaminação o mundo é o que é nos dias de hoje, né? Mortes, homicídio, iras, né? E tudo o que não presta, né? O homem está destruindo a natureza e tudo aquilo que Deus criou e deu a ele. Mas não foi sempre assim, né? O próprio Deus diz, né? Lá em Isaías, eu criei a terra e pus nela o homem. Não a criei para ser um caos, mas para ser o quê? Habitada, né? Cuidada. Então, havendo Deus terminado toda a sua obra, Deus foi para a sua obra principal, né? Porque o objetivo de Deus criar todo o universo e criar dentro desse universo o planeta Terra, a maior obra de Deus ele estava por fazer agora no final, que era o homem, é ou não é? Pois afinal de contas, Deus fez todo o universo e a Terra para nós, ele não fez para ele, né? Deus nunca precisou de céu, Deus nunca precisou de terra, Deus nunca precisou nem do mundo espiritual, nem do reino dele que ele criou inicialmente. Deus sempre viveu muito bem, obrigado, sem céus dos céus, sem terra, sem nada. Tudo isso que Deus criou, esse espaço que nós temos no universo, né? E que iremos ter no mundo celestial, no mundo por vir, Deus criou para nós, Deus não criou nenhum céu para ele. É claro que sendo ele o nosso pai, habitará com a gente eternamente, né? Como uma família, como você habita aí com o seu pai, com a sua mãe, né? Nós vamos viver com Deus assim, como uma família. A diferença é que não vamos morrer, não vamos passar mais por esse problema de morte, de tristeza, de nada disso. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz, também disse Deus, depois de ter feito tudo, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele o quê? Domínio. Tenha ele o quê? Domínio, quer dizer poder. Tá vendo? Deus não fez para ele. Deus fez para o homem. E deu domínio a ele sobre as obras das mãos dele, de tudo que ele fez. E tem a ele domínio. Domínio sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, né? Sobre toda a terra, né? Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ele disse-lhes, sede fecundos e multiplicai-vos. Então o que a gente precisa entender aqui é que quando Deus diz que assim, criou, pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Mas aqui não está querendo dizer que a mulher foi criada ali junto. Não. É que Deus, sabendo que ele iria criar a mulher lá na frente, Deus se antecipou. Por isso que Deus, está escrito aqui, criou o Senhor a sua imagem, homem e mulher. Mas a mulher não existia. O único que estava sendo criado ali, primeiramente, foi Adão. Veja aqui em Gênesis capítulo 1, no versículo 15.
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Deus, depois que criou Adão, fez o quê? Colocou ele no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você está entendendo aqui para quem é que Deus estava dando essa ordem? Não estava o casalzinho ali em pé, Adão e Eva, do lado dele, não. Deus deu essa ordem para ele. Portanto, só ele sabia disso. Ele foi quem recebeu essa ordem. Aí logo depois aqui em Gênesis 1:18, aí você vai ver o que é a formação da mulher. Então diz aqui, ó: disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Ora, se Deus fez todas as coisas e quando ele acabava de fazer ele dizia que era bom, e no final ainda falou: está muito bom tudo isso que eu fiz. E como que agora Deus está falando isso? Não é bom que o homem esteja só. Deus está falando isso não é porque estava com peninha dele não, que ele estava sozinho ali, aí tinha uns casalzinhos de bicho, ele ficava vendo, aí ficou, querendo também. Não. Deus já sabia que Adão iria cair. Por isso que Deus disse: não é bom que eu deixe esse cara só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Tá vendo? Então você veja que antes Deus havia dado uma ordem a ele. A Eva não existia, a Eva não tinha ouvido nada disso. Então depois que se passa muito tempo, muitos anos, ou talvez até séculos, porque parece que Adão viveu, não lembro agora, mas 800 anos, 900 anos, uma coisa assim, porque Adão, ele não errou, não caiu no primeiro dia, uma semana depois, um mês depois, não. Adão não cometeu o pecado logo no primeiro dia. Foram anos. E nesse meio tempo, ele deve ter dito para a mulher: olha, o Senhor, tá vendo aquela árvore ali? Ele me deu uma ordem assim, 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 entendeu? Então, ela sabia, passou a saber através dele. Então, por aí você já começa a ver que quem desobedeceu não foi ela, não foi a mulher, foi ele. Porque a ordem foi dada para ele. Deus poderia ter feito 1000 mulheres para ele. A obrigação dele era não ter caído. E essa conversa que os teólogos, que esses estudiosos da Bíblia ficam contando, é tudo história da carochinha. É por isso que os ateus fazem uma festa em cima disso aqui. Porque é incoerente a maneira que eles colocam, Nós podemos entender isso aqui por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. O que Deus não precisa da Bíblia para nos revelar o que Ele quiser. O que Deus não falou há 100 bilhões de anos, Deus pode falar para mim, para você, agora. Porque Deus está dentro de nós. Nós temos a mente de Cristo para olhar isso aqui e entender. É que como aprendemos de uma maneira errada, a gente não presta atenção, Mesmo porque a pessoa que está com a mente carnal ativada e não tem o espírito da graça ativado dentro dele, ele não consegue enxergar isso aqui. Então Deus criou um paraíso e colocou Adão ali dentro. Então como é que aquela serpente, que eles dizem que é o diabo, o que é que ela estava fazendo ali dentro? O que é que o diabo estava fazendo ali dentro? Será que Deus é um incoerente? Deus iria criar todo o universo, criar o planeta Terra, e do planeta Terra criar uma criatura, um homem, conforme a imagem e a semelhança dele, Depois separar um jardim para esse homem, E depois disso colocar um outro ser trevoso ali dentro, Satanás e seus demônios ali dentro do paraíso junto com ele? De maneira nenhuma. Então não havia motivo para Deus fazer paraíso nenhum, É uma coisa incoerente. O que a gente não pode se esquecer é o que está dito aqui,
Quando Deus diz aqui, ó, tenha ele domínio, poder. Então, quem tinha domínio sobre tudo, não só sobre o Jardim do Éden, mas sobre todo o globo terrestre, sobre todos os planetas, sobre o meio ambiente, sobre tudo que está dentro desse universo, era Adão. Adão era poderoso, inteligente. A nossa mente hoje nem se compara com a mente de Adão, como diz Raul Seixas, né? Hoje nós só usamos 10% da cabeça animal. Adão era 100%. Adão era capaz de andar em cima das águas. Adão era capaz de flutuar. Adão falava com os animais. Aliás, quando Deus criou os animais, Deus levou até Adão, para que Adão colocasse nome em todos os animais. Agora imagine a sabedoria e a inteligência de um homem desse. Hã? Você acha que Salomão foi sábio? Você acha que Daniel era inteligente? Você não sabe quem é Adão, então. É? Um homem cheio de sabedoria e formosura. Adão falava com os animais, tinha domínio sobre os animais. E quando Deus lançou Satanás do céu, a Bíblia diz que ele caiu por terra. Mas que terra? O planeta Júpiter é 300 vezes maior do que a Terra e não tem nada lá, só tem terra. Na verdade, Deus lançou Satanás e seus demônios nas regiões celestiais, aprisionou eles ali em trevas, eles ficavam vagando na escuridão, nas regiões celestiais, no espaço. Eles não tinham acesso ao planeta Terra, muito menos ao paraíso. Eles só poderiam entrar se algo acontecesse com Adão. Adão era o chefão. Adão era quem mandava em tudo. Então o diabo nunca entrou no paraíso. Por isso que, quando Adão peca, Deus diz, maldita é a terra, ou seja, maldito é todo o universo, por tua causa. Ele não diz por causa da mulher, nem por causa de serpente, nem por causa de macaco, nem por causa de nada disso. Maldita é a terra por tua causa. O diabo jamais entrou no paraíso, nem pegou Adão dentro do paraíso. Ele pegou Adão fora. Quem abriu a porta foi Adão. Por isso a Bíblia diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e junto com o pecado, a morte. Não está dizendo que o diabo entrou, não está falando diabo, Satanás. Assim como por um só homem entrou Satanás no mundo, entrou a morte. Não. Ainda que essas coisas são coisas do diabo. Pecado quer dizer iniquidade, desobediência à palavra de Deus. Pecado é uma coisa, diabo é outra, e morte é outra. Morte é tudo aquilo que não tem mais vida, né? É como uma fonte que era pura, agora se tornou saloba, não tem mais vida, não presta para nada, a água está morta. Por isso é que Deus, através do Senhor Jesus, veio nos ressuscitar o nosso espírito, nos trazer vida, vivificar o nosso espírito que estava morto através da desobediência de Adão, que é o nosso pai segundo a carne. Então, quando Adão caiu, o que é que ele fez? Ele imediatamente tratou de não ficar sozinho na parada. Então, ele enganou a mulher. Foi Adão quem enganou Eva. Não tinha nenhum diabo ali. Ele tinha poder. E ele, com esse poder, que é um poder que existe em todos nós hoje, chamado feitiçaria, encanto, magia, ele hipnotizou aquele animal. Ele falou através daquele animal para ela. Veja que Eva estava sozinha quando ela chegou na árvore. Ele não estava presente. Né? Por quê? As pessoas olham e acham que ele não estava presente. Mas era ele quem estava ali, usando aquela serpente, como se fosse o quê? Um ventrílogo. Sabe o que é ventrílogo, né? É aquele cara que está com um boneco na mão. Você pensa que é o boneco que está falando, mas é ele.
É o cara que está com o boneco na mão. Adão fez isso com Eva. E tanto é que ele repete para ela, ou não é? Não é assim que Deus disse? Não pode comer da árvore, de todas as aves comerá, mas dessa não pode. Deus disse isso para quem, afinal de contas? Para o diabo? Mas o diabo não estava ali dentro quando Deus disse isso, não é? A quem foi que Deus disse isso? Para Adão. Não tinha diabo nenhum ali no paraíso. O diabo estava nas regiões celestiais, aprisionado nas trevas. Então não foi nenhum diabo que derrubou ele. Por isso que muita gente hoje gosta, né? Tudo que faz de errado fala que foi o diabo, né? O diabo tem as costas largas, né? Se o diabo existisse, ele falava, pô, esse pessoal é tudo bonzinho, eles não fazem nada, é tudo é eu que faço, né? A pessoa mata outro, faz a barbaridade, a maldade, depois diz, não, eu estava possuído pelo diabo. Tudo é o diabo. Vê o pessoal do sistema aí, tá amarrado, né? Foi o diabo, toma uma topada, foi o diabo, balançou a cortina de casa, tá amarrado, é o diabo, tudo é o diabo. Diabo no gato, no papagaio, no cachorro, tudo é diabo. Essa gente vê diabo em tudo quanto é canto, né? Então a desobediência foi de Adão, porque se não tivesse sido de Adão, Deus não falaria para Adão, Deus falaria para a serpente. Maldita é a terra, serpente, por tua causa. Falaria para Eva, maldita é a terra por sua causa, Eva. Não, Deus falou para ele, porque ele era o cabeça, ele era o responsável, e foi ele quem havia pecado. Ele comeu do fruto primeiro. E depois que ele derrubou ela, ele ficou esperando ela chegar em casa. E ela chegou com fruto. Fruto esse que ele conhecia, que ele já via ali há muitos anos ou séculos. Ele sabia muito bem que aquele fruto era da árvore. Ele não foi enganado. Ninguém enganou Adão. Quando Adão comeu daquele fruto, tomou da mão de Eva, sem resistir, sem contestar ela, não é? Onde você pegou esse fruto? Esse fruto é aquele, eu conheço ele. Porque quem conhece mamão, laranja ou qualquer outro fruto, sabe muito bem distinguir que fruto que é. E imediatamente ele comeu, né? Sabendo que Deus tinha falado que não era para comer. Não, ele estava comendo pela segunda vez. Ele estava dando uma de João sem braço. Inclusive para jogar até a culpa na mulher, né? Coitada, ela se sentiu culpada, né? Fique tranquila, mulheres. Não foi as mulheres. Então, os escritores da Bíblia, como são machistas, e jogou logo a culpa na mulher. Que a mulher foi a culpada da queda dele. Quando não joga na mulher, joga no diabo, né? Menos em Adão, né? Adão é o coitadinho, né? Se ele fosse o coitadinho, Deus não ia fazer uma injustiça dessa, de dizer, maldita é a terra por tua causa. Diria o diabo, você enganou eles? Então, maldita é a terra por sua causa, diabo. Deus não falou isso. Então, Adão derrubou a própria mulher, por quê? Porque ele sabia que Deus, na hora que Deus aparecesse, como Deus ia lá no jardim toda tarde, Deus poderia tirar a mulher dele, né? Então agora você vai ficar sem mulher, vou afastar ela de você. Né? E ele já estava casado, já tinha filhos, né? Só que não tinha pecados, Adão já tinha filhos. Foi a primeira coisa que ele começou a fazer, foi filho, né? Um coelho. Né? Quando Deus disse crescer e multiplicar, ele mandou ver. Né? Ou Deus fez Eva para ficar olhando para a cara dele? Né? Não, eles já tinham filhos, né? O paraíso ali era um lugar reservado deles dois, mas a terra já estava se enchendo de filhos de Adão. Muita gente pensa que Adão só tinha Caim e Abel, né? Por isso que tem essa confusão. Pô, Caim matou Abel, então de onde Caim arrumou família? Né? Era dos próprios irmãos, que não tinha esse negócio, você é minha irmã, eu sou seu irmão, depois que veio as leis. Mas era homens e mulheres, não tinha esse negócio, você é minha irmã, eu sou seu irmão, não, ali era para procriar. Depois foi colocada, Deus colocou as leis morais. Não deitarás com a tua irmã, ela é tua irmã. Não deitarás com a tua mãe, com a tua prima, com a tua tia, com isso, com aquilo, né? Deus colocou as leis morais e hoje nós temos esse conceito de família. Mas nessa época, como estava começando o mundo, né, tinha que povoar o mundo, não tinha isso. Era homens e mulheres. Por isso que após Caim matar, né, o seu irmão Abel, ele foge e vai para uma cidade, né? Constrói lá uma cidade lá e se casa lá em outra cidade, constrói família e até uma cidade para o filho dele, né? Da sua própria descendência.
Não é que ele foi lá e dormiu com a mãe dele, teve um incesto com a mãe dele, alguma coisa assim. Nada disso. Então, quando Adão é expulso do paraíso, aí sim, o diabo se apossa de Adão. O diabo passa a atuar em Adão, passa a atuar nos homens, passa a atuar na geração, na descendência de Adão. Porque aí o diabo tinha espaço. O diabo sai das regiões celestiais, né? E começa a agir no ser humano, na mente do ser humano, que já estava contaminado pela desobediência, pela iniquidade, pelo pecado, porque já estava morto espiritualmente, né? E como o diabo também já estava nas trevas, já estava ferrado, se tornou um só com o homem. Inclusive começou a dominar o homem, começou a ter acesso à mente do homem, para levar o homem a fazer coisas piores. E daí em diante, o diabo dominou o homem até a vinda do Senhor Jesus Cristo, para acabar com a festa dele. Por isso, quando Jesus estava na frente daquele homem que estava endemoniado, o demônio disse: já vieste me atormentar antes da hora? Que hora é essa que ele estava falando? Da cruz. Ele sabia que a festa dele ia acabar ali. E acabou. Ali ia acabar a festa do diabo, do pecado e da morte. E Jesus disse: está consumado. Consumado o quê? Consumado, está todo mundo salvo, está liberto. A conta que Adão fez lá, a dívida de vocês, estão paga. Não precisa mais você pagar para o velho Macedo, né? Para Silas Malacheia, para Valdemir Só Diabo, para o R.R. Suado, para o Agenor Truque, para essa gente aí, e nem para padre, nem para papa, nem para nenhum religioso. Acabou. Vocês estão salvos, acabou o sofrimento. Receba a palavra da minha graça, receba o evangelho e seja feliz. Você é um abençoado, um herdeiro de Deus, um filho de Deus, né? Você é mais que vencedor. Por que mais que vencedor? Porque você não fez nada para vencer. Quem fez foi eu. Estou fazendo aqui na cruz agora. Acabou. Será que é difícil de um cristão entender isso? Né? Então o diabo atuou de Adão até a cruz. Na cruz acabou a festa. Porque o escrito de dívida que constava contra nós, ele encravou na cruz. Escrito de dívida de quem? De Adão. Então, quem caiu foi Adão, não foi a mulher. Adão foi o responsável por tudo o que aconteceu com o ser humano. Por isso a Bíblia diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né? E junto com o pecado entrou o quê? A morte. Então a morte passou a todos os homens, né? Então Jesus destruiu a morte. Aí as pessoas falam assim: mas se Jesus destruiu a morte, por que as pessoas morrem? Não, a morte que a Bíblia está falando é a morte espiritual, uma força que não deixava o homem regressar, o espírito do homem, o meu espírito, o seu espírito, para o reino de Deus. Era uma barreira. Era uma força, a morte quer dizer isso, uma força poderosa, entendeu? É como você estar no mar e você querer nadar e não conseguir chegar ao seu objetivo, é uma força. Então essa força foi destruída. Agora, essa morte do corpo, essa morte física, isso aqui não é nada. É por isso que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Aí as pessoas ficam pensando que é a morte eterna, não, é a eterna Jesus já destruiu. Agora, Deus não pode destruir essa morte agora porque ele não cumpriu o objetivo dele ainda. Se Deus destruir a morte física, acabou, né? Morre todo mundo. Né? Então, por que Deus deixou essa morte? Se não houver essa morte física, como é que a gente vai morrer? E como é que vai para o céu, então? Se não tiver a morte física, vai ficar todo mundo aqui eternamente. E esse não é o projeto de Deus. É por isso que nós temos que morrer, sair desse corpo para podermos voltarmos para a nossa casa, porque a nossa pátria está no céu, sempre foi no céu. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos escolheu e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes da fundação desse universo físico. Aí você fala: mas aonde eu estava antes da fundação do universo? Estava com Deus em espírito. Nós sempre fomos filhos de Deus. Ninguém passa a ser filho de Deus aqui nessa terra. Sempre fomos filhos de Deus em espírito. Nós viemos do céu.
E é para lá que nós vamos voltar. É que quando a gente se veste de carne, a nossa mente, a nossa memória celestial, ela se apaga. É por isso que o cristão precisa ouvir o verdadeiro evangelho da graça de Deus para ele relembrar quem é ele e de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, qual é o propósito que Deus tem na vida dele aqui. É ou não é? E também no céu. Nós viemos para esse mundo para conhecer o que Deus conhece, o bem e o mal. Deus é quem conhece o bem e o mal. Os anjos não sabem o que é isso. Os anjos conhecem obediência. Deus manda e eles fazem, não quer nem saber o que é. Porém, os filhos de Deus têm que conhecer o que Deus conhece, essas duas forças, o bem e o mal. E para conhecer isso, precisa se vestir de carne. Carne, ossos, sangue, nervos. Esse conhecimento não poderia ser dado no céu, lá no reino celestial, invisível. Tinha que ser dado neste mundo físico. Quando partimos daqui, nos vestimos de um corpo novo de glória semelhante a esse, porém imortal, e levamos daqui esses dois conhecimentos e somos o que Deus disse lá: eis que agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, isso que Adão fez, que parecia maldição, se tornou em bênção para nós, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá vendo? Veja que o Evangelho da Graça, ele esclarece tudo isso para nós, a mente de Cristo. Veja que o Evangelho da Graça, ele é como o salmão, ele vai contra a maré. O peixe salmão, ele nada contra as águas. Esse evangelho de mentiras aí, eles estão vindo, né, para um lado e nós estamos indo para outro. Nós estamos indo para o lado correto, o lado da verdade, da interpretação verdadeira da palavra de Deus. Não conto do sítio do Pica-Pau Amarelo, conto de fada, de carochinhas e fábulas de velhas caducas, como diz o apóstolo Paulo. Fábulas, coisa para criança. Nós estamos falando coisas do céu, do terceiro andar, coisas poderosas. Amém? Nós vamos falar mais a respeito desse assunto, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.